de um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Convidamos agora o nosso irmão Alexandre para a exposição da noite e mais uma vez agradecemos. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Obrigado, Domingos. Obrigado pela presença de todos, com esse friozinho, né? Apesar que a minha mão, por estar aqui, deve estar muito mais gelada que a de vocês. Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês da lição que nós temos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. Essa lição que Jesus nos passa, em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, está assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa.
Em primeiro lugar, para a gente começar, né, a entender o que está querendo dizer, a gente precisa saber, né, entender primeiro o que é uma candeia, porque Jesus falava muito na época, na linguagem do pessoal, né, daquela época, que ele usava muito de exemplos, né, para que as pessoas entendessem. Uma candeia é um potinho, né, desse de metal que ele põe um pavio e óleo dentro, né? E o alqueire é um cesto que usava-se antigamente, colocava no lombo de animais, e era muito comum usar para grãos, principalmente para grãos. Inclusive, uma curiosidade é que o tanto de grãos que cabia num alqueire desse aí era o mesmo tanto de terra que dava para plantar. Então, surgiu a história do alqueire de terra, porque o tanto de grão que cabia ali era o tanto que eles precisavam de terra para plantar. Logo no início, nós temos um videozinho de Jesus, né, simulando Jesus falando sobre a candeia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido... Eu só vou voltar um pouquinho por causa do volume. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Bom, a gente já, de início, começa já a refletir o que Jesus nos quis dizer, né? Ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Se a gente pensar nos nossos alimentos, um alimento sem sal é um alimento insípido, sem gosto, né? Então, aquela pitadinha de sal faz toda a diferença, né? E é o que ele quer dizer para a gente, levar ao nosso conhecimento para que a gente também conheça mais da palavra dele, para que a gente possa, como disse a lição da Dani no início, né? Para a gente frutificar isso, né? Vós sois o sal da terra, nós temos o poder de conseguir absorver os ensinamentos de Jesus e também propagar, né? Depois ele fala, vós sois a luz do mundo, né? A luz do mundo é quando a gente consegue aprender sobre os ensinamentos e principalmente fixar e executar, né? Ter a ação, né? Do que a gente aprende. A gente também, a primeira pessoa que é iluminada somos nós, né? Nós somos iluminados pela palavra de Deus. E quando ele menciona o velador é uma estrutura de madeira que usava-se antigamente, eles punham lá em cima a candeia e erguia. É como a gente imaginar uma lanterna, né? Se a gente está num total escuro, vira uma lanterna de cabeça para baixo, ela só vai iluminar o chão. Quanto mais a gente aumenta a altura, mais ilumina. É isso que ele está tentando dizer. Nós somos a luz do mundo, nós podemos propagar a luz de Jesus. Para que vejam as vossas boas obras. Quer dizer, se a gente erguer, né, a nossa luz, todos que estão à nossa volta vão conseguir ver a nossa obra também. E aqui, só uma curiosidade que eu já disse, né, por que Jesus fala por parábolas, né? É justamente para que o povo pudesse entender. Aquele povo da época era um povo muito duro, né, endurecido. Então, tudo que ele fazia, ele tentava mostrar de uma forma, exemplificar no cotidiano deles, para que eles pudessem entender. Já aquela primeira passagem que eu li estava em Mateus. Em Lucas, está assim, ó. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois,
como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Se a gente pegar isso, frase a frase, Jesus já começa dizendo, ninguém, né? Uma vez que a gente começa a acender a nossa candeia, ninguém vai esconder isso aí, não deveria, é o que ele está nos convidando a fazer. E acendendo, ninguém acendendo. O acendendo está no gerúndio, né? O gerúndio sempre nos dá uma ideia de um eterno presente, né? A gente fala, estou fazendo, mas não fiz ainda. Estou fazendo é porque não acabei, não tem fim. Tudo que está no gerúndio dá essa ideia, né, de um eterno presente. E uma vez que a gente acende a nossa candeia, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente vem em busca de conhecimento, vem em busca de conhecer a palavra, os ensinamentos de Jesus, é onde a gente começa a acender a nossa luz. E a gente não deve jamais abafar essa luz, mesmo porque uma candeia precisa do pavio e do óleo, que é o combustível. E o nosso combustível é a fé raciocinada, não aquela fé cega, mas a fé que a gente sempre diz na doutrina espírita, a fé raciocinada. Quando a gente acende uma candeia, ou uma luz, qualquer que seja, a gente sempre tem que pensar, quem que se ilumina primeiro? Somos nós mesmos. Então, o benefício, em primeiro lugar, é nosso. E aí a gente pode, depois, estender esse benefício ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Ninguém a cobre com um vaso, que ali no caso de Mateus estava falando alqueire. Se a gente cobrir uma vela que seja com um copo, com um vaso, com o que for, ela precisa de oxigênio. O que vai acontecer? Ela apaga. É a mesma coisa que acontece com a gente. Não adianta a gente aprender e não exercer, não fazer com que o nosso conhecimento seja levado adiante, para que a gente consiga levar a palavra de Jesus a outras pessoas. Não estou dizendo em pregação, não estou dizendo para ninguém sair pregando, não é isso. Mas tudo que a gente conhece, pelo nosso próprio exemplo, as pessoas que estão à nossa volta vão se contagiando com isso. Às vezes tem algum parente nosso que não é espírita, como eu tenho muitos, eu não nasci em berço espírita, né? Então, tem muita gente que vem com uma curiosidade, como é que é isso, como é que é aquilo, e a gente usa do conhecimento que a gente tem com um jeitinho para explicar para a pessoa. Então, dessa forma, a gente também está aumentando, né, esse conhecimento, aumentando a luz também das pessoas. E também não põe debaixo da cama. Colocar, que é o que ele diz ali, também não só sufoca, mas tem alguns que põem embaixo da cama. O colocar embaixo da cama nos remete ao egoísmo, ao comodismo, aquela pessoa que fala, eu sei para mim, tá bom, né, e fico quietinho aqui no meu canto, estou escondendo só para mim, né? Mas põe no velador, que é levar para frente, né? Para os que entram, vejam a luz, que são é o nosso próximo, né? Se a gente consegue ter essa luz, obviamente todos que estão ao nosso redor, nosso próximo também vão ter. E como também, eu até o que a Dani leu que fala, né, é dando que se recebe, né? E se a gente também consegue dar o que nós temos de melhor, o bem, tudo que fazemos, caridade, tudo que a gente também vai receber em troca, só pode ser o bem. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Isso aí a gente pode até ver pela própria doutrina espírita, né? Por muito tempo, muitas coisas foram veladas, ocultadas, mas de uma forma ou de outra os espíritos acabaram nos trazendo isso através da obra de Allan Kardec. E nem escondida que haja de saber-se e vir-se à luz. Vê depois como ouvir. Ele está falando, veja da mesma forma que você ouve. Ou seja, a gente pode ouvir e guardar o que é bom, assim como ver, e o que não é bom para a gente ignora, separa, né? Porque a qualquer um que tiver, quando ele fala quando a qualquer um que tiver, se a gente parar, o que nós temos que a gente pode dizer que realmente a gente tem? A gente tem nossa bagagem espiritual. Quando reencarnamos, a gente vem com a nossa bagagem já espiritual. E, ou seja,
tudo que aprendemos de bom, tudo que aprendemos para a nossa evolução, né, ninguém tira mais da gente, é intransferível. Mas também nós trazemos nossos vícios, assim como as virtudes, trazemos também os vícios. A qualquer um que tiver, lhe será dado. Quando a gente começa a ter certos conhecimentos, não só da doutrina espírita, mas de qualquer coisa, a gente não começa a ser mais fácil a gente querer aprender mais do que a gente já ter um impacto de uma coisa muito difícil, seja ela estudando numa faculdade ou alguma coisa, a gente tem um impacto, já dá um passo para trás. Mas se a gente vai devagarzinho aprendendo, a gente começa a multiplicar isso e querendo aprender cada vez mais e aumentando a nossa bagagem. Então, quanto mais, porque a qualquer um que tiver lhe será dado. Quanto mais temos, mais fácil de multiplicar. E qualquer que não tiver, o que não tiver, o que a gente não tem, o que não é do nosso espírito. O que é do nosso espírito, a gente já vem com ele. O que não é, coisas materiais, coisas que às vezes a gente pensa que tem e não tem, às vezes a gente pensa que tem certas virtudes e não tem na realidade. E até o que parece ter, parece. Parece o que parece não é real. Como uma virtude que às vezes a gente pensa que tem e não tem. Lhe será tirado. As coisas materiais, por exemplo, a gente pensa que daqui nada a gente leva, né? Então, é tudo que nós temos aqui, inclusive nosso corpo, é emprestado. Né? Deus nos empresta para essa existência e não vamos levar de volta. E o conhecimento também. Porque o conhecimento, a minha mãe sempre me disse desde pequeno, vá atrás de conhecimento, que conhecimento ninguém te tira. Eu concordo, mas o conhecimento que é vivenciado. Aquele conhecimento que a gente tem e colocou a candeia em cima, ou enfiou debaixo da cama, é um conhecimento não vivenciado, não vivenciar os ensinamentos de Jesus, não praticar, não ter a ação, né? Isso acaba ficando no esquecimento e não vai ser uma coisa que a gente vai acabar agregando para o nosso espírito. Mas também não é necessário revelar todas as coisas, assim como Jesus também não o fez, e nem os espíritos para Allan Kardec. Tem muita coisa ainda que provavelmente a gente não sabe ainda, porque nós não estamos no estágio evolutivo ainda de saber. Cada coisa a seu tempo. Porque a luz muito forte da candeia também pode ofuscar. Como eu falei, se a gente tem um aprendizado muito difícil, já logo de cara, sem a gente ter os passos anteriores, a gente tende a voltar para trás. Isso não é para mim. Né? Então, as coisas são bem devagar. Então, se essa luz também for muito forte, a gente não pode também impor os nossos conhecimentos a irmãos que não têm conhecimento espírita, o conhecimento que a gente possa ter, e a pessoa pode se chocar, né? Porque às vezes não é o momento dela ainda. Né? E como ensinar, então, sem ofuscar? A melhor forma de fazer isso é o nosso exemplo. Exemplo não tem como. Né? Se as pessoas sempre observam como que a gente procede com determinadas coisas, eu mesmo observo muita gente e tomo como exemplo, eu queria ser assim. A gente percebe que está muito longe, às vezes, vendo certas pessoas. Né? Então, é o nosso exemplo, né? Sempre tentando fazer aquela limpeza íntima nossa, né? Vendo como que a gente está procedendo com as questões, e sempre tentar melhorar. Sem a luz da razão também a fé enfraquece. Né? Então a gente sempre precisa não ter aquela história de é assim e pronto, acabou. Questiona, né? Principalmente no espiritismo, a gente procura sempre pesquisar, ir atrás e ver, tentar achar as explicações, apesar que Kardec já entregou tudo mastigado para a gente, né? Mas é com a razão que a gente consegue ter força na fé. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Esse vídeo retrata um momento, né, que os apóstolos já estão prontos para sair e espalhar a luz, né, e colocar nos seus suportes, né, para iluminar os necessitados. E o que chama atenção aí é que ele fala: não ide aos gentios nem aos samaritanos. Vá primeiro buscar as ovelhas desgarradas de Israel. Isso depois, a gente, não é um assunto para hoje, mas Jesus mesmo vai depois aos samaritanos e aos gentios. Mas ele fala para não ir primeiro, justamente pelo que a gente está falando aqui. Para que a gente possa entender, tem aqui é o mapa de Israel. Com a morte do rei Salomão, Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul ficou a capital Jerusalém, e no Reino do Norte ficou a Samaria. E aqui nessa região tinham os judeus que continuaram a rezar nos templos religiosos, continuaram com sua fé, esperavam já o Messias prometido. E já nessa parte de cima, eles eram muitas tribos, e essas tribos ficaram meio divididas, meio sem... com a política da época também, parte acreditava em vários deuses, parte, por exemplo, os gentios, eles eram os não-judeus, simplesmente. Quem não era judeu, eles chamavam eram os gentios. E já os samaritanos, eles acreditavam em vários deuses. Então, eles tinham uma terra menos fértil para que os apóstolos fossem pregar. E Jesus sabia disso. Ele falou: não vá até eles, porque a luz pode ofuscar. Vá primeiro às ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel, que eram os judeus, eles já aguardavam essa notícia. Eles já estavam esperando, então ia ser muito mais fácil eles entenderem a mensagem de Jesus primeiro, do que se fosse direto lá em cima. Essa é uma questão interessante que ele fala nessa passagem. Bom, aqui eu já falei. E tem essa frase que eu vi, eu não sei dizer de quem é, eu não sei se é um ditado, mas cabe bem aí. Mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um que se compraz na obscuridade. Que é o que Jesus fez. Vá primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Temos aqui, só antes de eu colocar, temos aqui a parábola do semeador. Você viu, Dani, como tudo tem a ver com a sua leitura no começo? A hora que você estava lendo, eu falei, nossa, até para dar frutos da parábola do semeador depois, né? Que também fala, né, sobre o que nós absorvemos ou não dos ensinamentos, das leis de Deus e dos próprios ensinamentos de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto,
Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Quando Jesus fala, né, das sementes que as aves comeram, isso representa aquele que não entende a palavra e que vem o mal e arrebata. São as pessoas que às vezes até procuram, né, um conhecimento religioso, seja ele qualquer, né, mas fica assim estagnada, né? Ela acaba não aprendendo, então qualquer coisa que como diz, o mal vem e arrebata. Não aprendeu, ela não soube nem se defender pela própria fé. O pedregulho sem terra, né, aquela semente que caiu nas pedras, né, é aquele que ouve a palavra, recebe com gosto, mas não tem em si a raiz. E por qualquer tribulação ou angústia, logo se enfraquece. Né? Então, é aquela pessoa que busca o conhecimento, até entende os conhecimentos, mas ela não tem aquela raiz forte, ela não adquiriu ainda aquela fé, né? Então, qualquer tribulação que ela tenha na vida, ela já se afasta, deixa para lá. Cobrir um pouco os espinhos ali. Os espinhos é aquele que ouve a palavra e entende, porém o materialismo sufoca e a palavra fica infrutífera. É a pessoa que acaba caindo, né, na materialidade mesmo e não busca as coisas do espírito, né, o conhecimento para o seu próprio espírito. E aquele que é a semente que é jogada em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende e dá fruto. Ou seja, é aquele conhecimento que a gente adquire e que vivencia, né, faz a prática do bem, faz a caridade, sabe olhar para um irmão, principalmente um irmão necessitado, como um irmão realmente. Então, esse é aquele que foi uma semente em boa terra. Bom, gente, eu assim gostaria até de perguntar, quando ouço só minha voz assim no silêncio, alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Querem fazer alguma pergunta? Mas então é isso, gente, que eu queria deixar para vocês a mensagem hoje. Eu espero que todos tenham um excelente fim de semana, que a gente consiga acender a nossa candeia para que essa e as próximas existências, cada vez a nossa luz fique mais forte e que a gente consiga espalhar isso para o máximo de pessoas possível, né, e que a gente sempre leve a vida no bem e no caminho de Jesus, com a paz de Jesus. Vamos todos, então, em paz, né, e que Jesus acompanhe vocês quando saírem daqui, tá bom? Obrigado.